Graça e paz, tudo bem, meus irmãos, com vocês? Nós estamos começando mais uma hora de edificação, um tempo onde nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus Cristo para adorá-lo e exaltá-lo pela sua graça dispensada a nós. Nessa manhã, quero convidar você que nos assiste, você que é irmão aqui da Igreja do Tijucal, membro da nossa igreja, você que é irmão que está nos assistindo, que é de uma outra igreja, mas está aqui conosco nesse momento, ou você que nos visita, seja muito bem-vindo. Quero começar lendo um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 em diante. O Senhor Jesus Cristo, nessa ocasião, está ensinando os seus discípulos como que nós devemos tratar um irmão que está em pecado, que está se enveredando pelos caminhos do pecado e assim se desviando da comunhão com Deus e da igreja. E aí o Senhor Jesus mostra que a maneira que Ele ensina é muito amorosa. A forma como nós devemos nos tratar dentro da igreja é uma forma de... É intencional a maneira como nós devemos tratar o nosso irmão. Nós devemos procurá-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos tentar resgatá-lo. E o Senhor Jesus nos ensina assim, lá em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não o atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem duas ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que interessante, né? O Senhor Jesus Cristo, ele vem nesse capítulo falando sobre como funciona essa questão do tropeço, irmãos que tropeçam, irmãos que se desviam, e aqui ele ensina uma maneira de tratar isso, entendendo que o pecado é a pior situação em que um irmão nosso pode estar. A Bíblia ensina que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e nós como irmãos em Cristo, que nos amamos uns aos outros, nós não desejamos que os nossos irmãos estejam separados de Deus, vivendo uma vida no pecado, longe de Deus e longe da comunhão. Então, nós como membros que amamos uns aos outros, nós investimos tempo em conversa, em restauração, em transformação, em perdão. Todos nós como igreja somos chamados a essa tarefa de maneira intencional, investirmos tempo nos nossos irmãos para que eles vivam uma vida que exalte a Deus na comunhão da igreja. Nesse dia, que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa falar contigo. E eu quero orar com você nesse momento. Quero que nós juntos possamos falar com o nosso Deus. Te convido a fechar os seus olhos, aí mesmo da sua casa, baixar sua cabeça e nós juntos falarmos com o nosso Senhor. Vamos fazer isso? Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos inseriu na igreja que é o teu corpo. Nesse corpo, Pai, o Senhor coloca irmãos queridos que caminham conosco lado a lado, para que vivamos vida que exalte ao Senhor, uma vida santa, Senhor, que manifesta o caráter de Cristo, Senhor. Vez por outra, Senhor, nosso coração se envereda para o pecado e assim, Pai, se desvia da Tua vontade, Senhor. E o Senhor nos deu irmãos em Cristo que nos auxiliam a voltarmos os nossos olhos para o Senhor e temos a nossa vida toda, Pai, congregada em redor do Senhor por meio da Tua palavra. Abençoa-nos nesse momento, abençoa esse tempo nosso de celebração ao Senhor. Que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada um dos que estão aqui conosco por meio dessa transmissão, Senhor. É o que oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor, exaltar Ele com cânticos e hinos. Deve estar pensando aí na sua casa assim, né? Como é que pode começar uma transmissão de celebração, o Senhor falando sobre um texto que fala sobre o pecado, não é?
Mas, irmãos, nós precisamos entender. Você que me ouve, você precisa entender primeiro, antes de conhecer o amor de Deus, nós precisamos entender o nosso pecado, entender a nossa necessidade desse Cristo. Se nós não reconhecemos o nosso pecado, nós não podemos reconhecer a necessidade que nós temos desse Cristo. E aí, quando nós entendemos isso, nós podemos dizer como Paulo, lá em Romanos 8, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E nada pode nos separar do amor desse Deus, que é tão maravilhoso. E é isso que nos faz correr para esse Deus, amá-lo e servi-lo e adorá-lo. Saber que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então cante comigo esse hino que diz que nada pode nos separar do amor desse Cristo. Exalte a Deus com palmas na sua casa. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha.
Amém. E porque esse Deus nos amou, hoje nós podemos ser chamados amigos de Deus. Nós temos um relacionamento com Deus por causa do sacrifício de Cristo. Nós podemos falar com Ele, nos relacionar com Ele, ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos, a sua direção por meio da sua palavra. E nós vamos cantar um pouquinho sobre isso no hino de número 140 do nosso Salmos e Hinos. Quão bondoso amigo é Cristo. Ele é um bondoso amigo e nós podemos, por meio desse amigo, ver o amor de Deus, conhecer o amor de Deus e assim estar numa relação maravilhosa com esse Deus. Achei um amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para os olhos é o filho, fortemente amor, que Consolador, amador, meu protetor no mal, a solicitude de minha nação.
Amém. Amém. Que maravilha, né? Nós vivemos num tempo onde nós acreditamos que bons amigos são aqueles que nos deixam livres para fazer o que nós queremos. Mas a Bíblia nos ensina que um bom amigo, o verdadeiro amigo, é Cristo. E todo aquele que nos aproxima do Senhor, que nos conduz a uma vida de santidade, que nos ajuda a viver para o nosso Deus e para a glória dEle. E isso às vezes implica em nos dizer que nós estamos errados, em dizer que nós precisamos mudar. Isso é verdadeira amizade. Verdadeira amizade não é aquela que nos quer ver livres, é aquela amizade que nos quer ver numa vida santa e justa, vivendo para o nosso Deus, em louvor a Ele. Cristo é esse amigo que morreu numa cruz por nós, para nos salvar. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna e vai entrar num relacionamento perfeito de amor com esse Deus gracioso, com esse Pai maravilhoso. Creia nesse Cristo, viva uma vida para Ele, entregue a sua vida a Ele. Agora nós vamos passar por um momento muito, muito especial da nossa celebração, que é o momento onde nós ouvimos a palavra do Senhor. No domingo passado eu mencionei que em toda a história da igreja, o momento da pregação da palavra sempre foi considerado como a parte mais importante da celebração ao Senhor, do culto cristão. E continua sendo a parte mais importante. É por meio da pregação da palavra que nós ouvimos a voz de Deus falando pela sua escritura, pela Bíblia, onde o servo do Senhor proclama a mensagem de Deus aos nossos corações. Nós podemos, então, ouvir a voz do Mestre e segui-lo. Não é o que diz lá em João? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como nós ouvimos essa voz? Pela palavra de Deus, pela exposição dela. Então, hoje nós teremos um convidado especial, e dois convidados especiais, né? Que é o pastor Abraão e a sua esposa Vanessa. Eles são missionários e nós teremos um tempo muito especial com eles, um tempo de conhecê-los um pouco melhor. Eles falarão um pouco da vida deles, eles também trarão para nós, o pastor Abraão trará para nós a mensagem do Evangelho por meio da pregação das Escrituras. Então, eu quero te convidar nesse momento a baixar sua cabeça, nós vamos orar por eles, para que Deus os abençoe nesse momento. Vamos orar por esses irmãos? Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos entendimentos, Pai, que o Senhor nos dê clareza de mente para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, o pastor Abraão, que o Senhor use com poder, que o Senhor use com graça, para que ele seja um instrumento do Senhor nesse instante, Pai, para que possamos ouvir a voz do nosso Mestre e segui-lo. Abençoa também a sua esposa Vanessa, os nossos irmãos trarão notícias de como estão, testemunhos de como tem sido a vida ministerial no campo missionário, que tudo isso, Pai, seja usado pelo Senhor para impactar a nossa vida e nos desejar te servir cada vez mais, Senhor. Abençoa-nos nesse tempo, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe o Senhor, sua esposa, agora é com os irmãos. Olá, amada igreja. Vocês estão bem? Olá, queridos, na graça e paz do Senhor Jesus. Querendo deixar o nosso abraço para vocês aí em Cuiabá, cada um dos irmãos da IC Tijucal. Mandar um abraço especial ao pastor Christian, sua esposa, toda a família aí e cada um dos nossos irmãos. Então, queremos compartilhar um pouquinho aqui com vocês nesse domingo aí, que serão ouvir essa mensagem, mas antes queremos falar um pouquinho de como nós estamos, como é que está sendo esse tempo aqui, e depois eu irei compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que já serviu de desafio para mim no passado, ele é atual, servindo ainda hoje, e creio que será atual também para servir, para nos ajudar, nos desafiar amanhã, depois de amanhã e até o Senhor Jesus voltar. Tá joia? Então, Vanessa, como é que está sendo esse tempo aí, depois de um bom tempo lá em Boa Vista, enfrentando calorão lá, e agora está aqui debaixo das asinhas dos papais? Bem, aqui estamos bem, estou bem. Assim, foi muito bom ter
realmente tipo, dado certo da gente vir, porque como você sabe, né, a gente já tinha pedido o desligamento da missão, mas por conta dessa pandemia, por conta da gente ter que fazer quarentena lá, então assim, a gente tava lá, só lá, assim, em tipo, Boa Vista. E realmente eu tava orando muito, pedindo pra Deus nos usar, apesar de nós e apesar dessa pandemia toda, né? Eu não, assim, realmente eu não tava sentindo paz de só ficar em casa fazendo receita ou assistindo mensagem. Eu realmente, assim, estava sedenta de fazer algo mais e de realmente de ter essa sensação de que o ciclo fechou, porque a gente estava lá em Boa Vista, já desligado da missão, mas a gente sabia que as igrejas, né, assim, que isso não era só a gente fazendo quarentena, mas o Brasil todo. Mas eu ficava, tipo, pensando muito nas tipo, pessoas, assim, que realmente que não tem, assim, essa esperança que a gente tem. E realmente eu tava, assim, pedindo muito que Deus me, me, me usasse, né? Apesar de mim. Então, assim, com a graça dele, eu recebi um convite para tipo, trabalhar com arte e evangelismo. E isso me deixou muito feliz. Em breve eu vou poder dar mais tipo, detalhes sobre esse trabalho, sobre esse projeto que não visa nenhum lucro para nós, tipo, pelo contrário, o que tiver, se Deus assim tipo, permitir que tenha algum lucro, esse lucro vai ser direcionado para aqueles que trabalham com a tradução da Bíblia, o que me deixou muito contente. Olha, já dei detalhes aí aqui. Mas, e assim, esse tempo realmente, assim, né, de ficar em casa, de ficar, né, descansando, assim, tipo, Deus realmente trabalhou muita coisa minha, em mim aqui dentro, e em nós também. E eu sei que, tipo, todas, não só, né, eu, Abraão, a gente sabe, mas vocês também sabem que todas as coisas acontecem no tempo de Deus, que o nosso tempo é diferente do dele, e que enquanto as coisas não acontecem como a gente quer no nosso tempo, assim, ele tá trabalhando coisas em nós, e ele tá fazendo a vontade dele, que é o que deve ser, né, realmente feito, né? E a gente deve se submeter e esperar e confiar. E aí, e com a graça de Deus, tudo aconteceu e a gente, nós finalmente saímos de Boa Vista e viemos para São Paulo. Não sei se vocês me acompanharam, né? Eu postei algumas coisas no nosso Instagram de missões sobre a nossa saga. Porque a gente saiu no dia 18 de Boa Vista, 18 de maio. Aí no dia 19 a gente ia pegar um outro avião para chegar em Londrina, uma cidade mais próxima da casa dos meus pais. E então a gente finalmente chega aqui no dia 19, na casa dos meus pais. Só que aconteceu que a empresa aérea cancelou esse último trecho no dia 19. E aí a gente teve que... Mas, sabe, assim, tipo, Deus fez assim de forma que na hora eu não entendi, porque um amigo nosso iria buscar a gente e a gente ficar na casa dele em Osasco. E eu não queria, eu tava muito temerosa mesmo de passar dias, ou um dia, ou umas horas em São Paulo. E ele mora em Osasco. E aí eu ficava pensando,
a gente vai pra Osasco, a gente vai pra São Paulo. Ai, meu Deus, meu coração. E eu depois vou ficar na casa dos meus pais, eu não quero levar doença pra eles. Então a gente, né, fica assim, tipo, nessa agonia. E o Abraão me poupou dessa agonia por certas horas. Porque eu só fui saber que a empresa tinha cancelado a passagem de Campinas para Londrina quando a gente chegou em Campinas no dia 18. Ele sempre faz isso comigo. Não sei se os esposos têm essa mania de fazer isso com as esposas, mas o meu ele faz isso. Então, na hora eu fiquei um pouco chateada. Poxa, né? Por que ele não contou antes? Só que ao mesmo tempo, assim, eu me senti segura, porque eu sei que ele me conhece e que ele queria, tipo, cuidar de mim, tipo, assim, preservar essa questão minha emocional, né, assim, porque eu confesso que eu luto muito contra temor, contra medo, essas coisas assim. Daí depois eu fiquei grata, eu falei, não, tá. E outra coisa que eu também pensei, Deus está no controle de tudo. E se Ele permitiu da gente vir para Osasco, de ter alguém que pudesse buscar a gente com um monte de mala. Amém, tipo, glória a Deus. Muitas malas, né, amor? Amém, glória a Deus. E aí aconteceu que a gente ficou no impasse. Como que a gente vai chegar até a cidade dos meus pais, em Assis? A gente vai alugar um carro? Assim, a gente vai conseguir, tipo, carona? A gente vai de ônibus? Aí eu pensei, ônibus? No way, né? Tipo, sem nossa, não mesmo. E no dia que a gente chegou, eu compartilhei com uma amiga minha, assim, tipo, que ela perguntou como foi a viagem, vocês chegaram bem e tal. Daí eu expliquei, a gente chegou em Osasco, né? A gente chegou em Campinas, agora estamos em Osasco, o amigo nosso foi buscar a gente. Mas aconteceu isso, e a gente não sabe como vai chegar em Assis. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso tomar um banho e dormir. Aí depois eu penso nisso, né? E realmente assim, e sempre levando a Deus, Senhor, tu sabes. Aí eu dormi, apaguei, e no dia seguinte o Abraão pegou e falou assim, amor, a Joyce, tipo, conversou com uma outra amiga dela, e essa amiga dela falou que vai dar oferta pra gente alugar um carro, pra gente poder ir pra Assis. E ela falou que não é pra gente se importar com o carro, que pode ser o carro maior que tiver pra caber todas as malas. Porque a gente tava com 6 malas, né, amor? Que a gente despachou. A gente despachou 6 malas. E fora mochila e bagagem de mão. Era muita coisa. E aí, assim, tipo, graças a Deus, ele abriu as portas. O nosso amigo ia dar, tipo, carona pra gente, mas ele levou o carro dele na oficina e ele viu que o carro dele precisava trocar uma peça que não tinha, e realmente, tipo, tudo encaminhou mesmo para que a gente alugasse um carro e chegasse até aqui. Então nós alugamos e chegamos aqui. Foi muito bom estar em casa com a minha família. Na minha conta, eu acho que vai dar um pouco de discussão aí, mas vocês vamos ver o que vocês vão, tipo, qual vai ser a, tipo, conclusão de vocês. No dia que a gente chegou foi no dia 20 de maio, e eu comecei a contar um dia depois que chegou, tipo 24 horas, então eu comecei a contar no dia 1º. Então na minha conta, hoje é o 13º dia que a gente tá aqui. E com a graça de Deus estamos bem. Um dia ou outro, assim, eu senti, tipo, o nariz escorrer, espirrar, mas é porque de rinite alérgica. E clima também, né? Clima, ai, aqui, um frio que eu sentia dentro do osso, assim. Eu não sei se é porque eu sou magra e por conta do hipotireoidismo também, eu já ouvi dizer que isso também influencia. Mas eu senti um frio, chegou a 9 graus aqui, e Boa Vista, mínimo que faz quando chove, 24. E muito raramente é uns 24, mas isso é raríssimo. Mas chega 24, que é o mínimo que chega. Que já chegou. Que já chegou, pelo menos, né? Mas que, depende muito do tempo, né? Depende. Mas enfim, é só pra vocês terem uma noção de que lá não faz frio. E aí aqui a gente já chega... A gente chegou aqui
Tava dia de sol, uns dias, tava bom o clima, mas depois que esfriou, aí chegou a 9 graus e isso pra mim foi... Assim, tive que usar gorro, eu não gosto de sentir frio na cabeça porque eu sinto muito dor, assim, de sinusite. Então, sempre dormindo com o negócio na minha cabeça pra eu não sentir friagem. E, enfim, tipo, graças a Deus. Mas, na conta do Abraão, hoje é o 14º. Isso. Aí vocês aí da igreja, amados irmãos, vocês começam a contar no dia que vocês chegam ou um dia depois, como eu? Pra gente amanhã vai fazer 15 dias já, então pra ela vai fazer 14. Mas... Na conta do Abraão, hoje já deu os 14º, então já pode abraçar e beijar meus pais. Porque eu tô, assim, a gente, quando desce, né, pra fazer refeição, ou para estar mais próximo, assim, um pouco mais próximo deles, a gente tá de máscara, a gente evita. Eu tenho evitado abraçar meu pai, minha mãe, beijar principalmente. Aí eles vêm assim, já tá, tipo, já, se fosse dar alguma coisa, já ia dar o que dá. Eu falei assim, não, ainda não pode, tem que esperar aliás, tem que esperar 14 dias, ainda não deu 14 dias. Aí... E os pais dela doidinhos pra abraçar ela. Eles estão doidos, eu também tô. Mas a gente ainda não teve aquele, sabe assim, quando a gente chega assim de uma longa viagem, aliás, longa viagem também longos, já fez tipo mais de um ano que eu não vejo meus pais. Então ainda não tive aquele abraço assim, né, com eles, deles, enfim. Então a gente tá se mantendo a distância por conta dessa pandemia e tal. Mas na conta do Abraão já pode. Eles ficam, eu vou abraçar. Mas eu falo, não, ainda não. Mas estamos bem, graças a Deus estamos bem. Eu estou envolvida nesse projeto que é para a honra e glória do Senhor. E no meio disso tudo, eu aprendi que mesmo em meio a essas... Quando é coisa assim que sai do nosso controle, inclusive essa pandemia, mas nada sai do controle de Deus. E mesmo que a gente ache que está um silêncio, que, nossa, tipo, quando que isso vai acabar? Ou, tipo, parece que isso nunca vai acabar. Ou quando alguma outra coisa, tipo, não sei, uma pessoa ser mandada embora, mas do, tipo, trabalho, por que, Senhor? Deus tem um propósito nisso tudo. E Ele continua sendo bom, porque isso faz parte dele, da natureza dele. Ele é bom. Ele não é bom às vezes, como a gente. Ele é bom. Isso faz parte da essência dele, caráter dele. Então, a gente deve simplesmente descansar nisso e confiar nele. É isso. Que bom. E também lembrando que a gente tem separado pelo menos 2 ou 3 vezes na semana pra gente estar orando pelos irmãos, pelas igrejas, pelas pessoas que oram por nós, como vocês, que se importam. Outro dia eu falei com o pastor Christian e ele falou que a igreja sempre que se reúne, tem procurado, assim, reúne, né, virtualmente, que não está podendo, mas lembram de nós, oram por nós. Vocês estão cientes de que alguns familiares meus, ainda mais meu avô, que eu tenho por pai, que ele foi acometido, né, primeiramente com pneumonia, depois ficou uma semana no hospital, melhorou, foi tratar em casa. Depois, não sabíamos, mas eu acho que a minha tia mais nova estava talvez com o vírus, mas não tinha nada manifestado, e por conviver, visitar, e de alguma forma passou para ele e para minha avó, mas de uma forma meio que leve, mas como o meu avô estava com esse quadro de pneumonia, tentando se recuperar, agravou um pouco mais nele. A minha avó pôde chegar, a minha tia começou a cuidar da minha avó, levou ela para casa dela, e só que aí o meu avô ficou bem agravado, comprometendo praticamente o pulmão dele, e levaram para o hospital, ficou internado vários dias de novo, a pneumonia atacando, e aí o coronavírus também.
E graças a Deus pela misericórdia dele, hoje o meu pai, avô, meu avô, pai, já está na casa da minha tia, em processo de isolamento também, sendo cuidado por ela. Está muito feliz e querendo passar por todo esse processo ah, de tratamento, de isolamento, para poder estar de novo no convívio, né? Com as pessoas da família, que sempre procuram. Ele sempre é muito engraçado, muito brincalhão e eu acho que eu posso dizer, contar no dedo de uma mão, todos esses pouco mais de 34 anos de vida que eu tenho, às vezes que eu vi o meu avô chorando, né? Então, e agora a parte emocional dele está bem, assim, abalado, ele chora com muita facilidade, e principalmente sabendo que a família toda tem cuidado. E eu falei para ele, falei, pai, tem muita gente orando pelo Senhor, nós temos orado e Deus tem cuidado do Senhor, tem cuidado da nossa família. E algumas pessoas, além do meu avô, da minha avó, essa minha tia mais nova, o esposo dela, contraíram o vírus e graças a Deus estão recuperados hoje, né? Então, vamos continuar orando e muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas orações. Pedimos que Deus continue nos abençoando e se Ele nos deu a oportunidade, queremos ainda esse ano, de acordo com sendo obedientes, né, às lideranças do nosso país, dos estados, e assim poder visitá-los como era o nosso planejamento inicial do final do ano passado, de poder ir ter com os irmãos, né? Esse mês de junho era para a gente ter, de maio, final de maio era para a gente ter ido por aí, agora no começo de junho, não lembro direito, mas sei que era para nós irmos aí com vocês, mas por enquanto é tempo de esperar, é tempo de cada um cuidar, vocês aí, a gente aqui, e no tempo do Senhor nós certamente iremos revisitá-los e ter um tempo junto com os irmãos aí e poder nos abraçar, nos alegrar novamente como era o nosso planejamento inicial, né? Mas o Senhor está no controle de tudo e vale a pena esperar no tempo do Senhor. Amém. Então, esse é uma breve palavra para vocês e que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Amém. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amados irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus seja com você e toda a sua casa. Amém? Então, prazer poder compartilhar, expor um pouco da palavra do Senhor, uma porção da palavra do Senhor com vocês nessa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando. É uma nova fase, né? Situação de ter os pregadores online e assim por diante. O pessoal tem chamado de novo normal, mas enquanto nós temos isso no momento, e graças a Deus pela tecnologia, né? Que a gente pode se comunicar via chamada de vídeo e assim por diante. Então, em tudo nós precisamos dar graças ao Senhor e que bom que temos essa oportunidade. E depois, espero que depois do compartilhar da palavra, que se continue tendo um bom tempo, na medida do possível, de comunhão. E seria bom receber uma mensagem de vocês após esse período, dizendo o que marcou para vocês, o que foi importante, o que vocês talvez não tinham prestado atenção na leitura anteriormente desse texto, para dar de alguma forma um feedback para a gente, já que não estou podendo olhar nos olhos de vocês, mas é um feedback bem importante para a gente, tá joia? O texto que eu queria compartilhar com vocês, quero compartilhar, está em Tiago, capítulo 1. Se tiver sua Bíblia aí, seu celular, você pode acompanhar. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 e finalzinho do versículo 12 também, tá joia? Então, Tiago, capítulo 1, de 2 a 4 e o versículo 12, diz assim: Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O versículo 12 diz o seguinte: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida
que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tua misericórdia para conosco, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, diante da tua palavra, receber desafios que são tão atuais quanto na época em que foram escritos. Serve para nós os princípios no dia de hoje, e que o Senhor nos ajude, Pai, a nortear nossas vidas, a olhar o caráter da aprovação como um aspecto, uma marca realmente daqueles que servem ao Senhor, daqueles que são amados por Ti, Pai. Então, fala no nosso coração, nos desafia para a honra e glória do Teu nome e que o Senhor seja glorificado no final de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, só algumas características para a gente compreender um pouquinho, bem curto mesmo, do pano de fundo aqui de Tiago. Esse Tiago que está escrevendo a carta, ele é o meio-irmão do Senhor Jesus. Alguns estudiosos pesquisando e estudando chegaram realmente a esse entendimento, e eu concordo também com eles. Interessante, só um aspecto de curiosidade, né? Interessante que ele não se apresenta como o irmão do Senhor Jesus, ele tem a atitude de se apresentar no versículo 1 como servo. Realmente a palavra traduzida para isso é escravo, como alguém que criou no Senhor Jesus Cristo e que agora rende a sua vida totalmente a Ele. Tanto é que anos depois ele foi martirizado, né? Então Tiago está escrevendo essa carta para os seus irmãos, para todos aqueles cristãos judeus que estavam espalhados por todo o Império Romano. E o objetivo realmente da carta de Tiago em si é ressaltar as características, né, as marcas do cristão verdadeiro, de um cristão que, diferentemente do que muitas igrejas, talvez você até já tenha ouvido falar, muitas igrejas próximas aí, e que não tem uma doutrina reformada, né, ensinam erroneamente que o cristão não pode passar por sofrimento, passar por lutas, né, não pode adoecer. É bem difícil, né, compreender essas doutrinas, porque a palavra de Deus ensina que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido, vai passar por lutas, por dificuldades. E todos nós, tanto eu quanto vocês, por sermos humanos, nós temos dificuldade na área da saúde, temos dificuldade na área de emprego, na área de pensamentos e tantas outras coisas. Somos seres humanos, somos falhos, temos nossas limitações, e isso não impede que a gente continue servindo ao Senhor. Não sei se vocês já conheceram alguém que, no momento que ele entendeu, né, no momento que o Senhor Jesus o estava chamando para ser um seguidor dele, eu não sei se você já chegou a perceber alguém que logo depois que entendeu todo o peso do seu pecado, depois de confessar a Cristo, de pedir para Jesus perdoar seus pecados, morar no seu coração, transformar a sua vida, no dia seguinte essa pessoa ganhou na loteria, ou ganhou uma herança de alguém, ou acabou de enriquecer de uma hora para outra, acabou suas doenças. Eu nunca conheci ninguém assim. Não sei se você já conheceu alguém, mas pelo muito contrário, né? A experiência que eu tenho é de pessoas que entregaram a vida para Cristo, não demorou muito tempo e essa pessoa já estava sofrendo, né, dificuldades, lutas, mas com a certeza de que tudo aquilo que passa aqui nessa terra é passageiro e que não é nada duradouro. Um dia tudo isso vai ficar e não podemos levar conosco no caixão, muito menos para a eternidade, mas nós temos algo que nós vamos receber e vou compartilhar isso mais lá na frente. Mas versículo 2, né, Tiago falando para os cristãos judeus: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diante desse texto, meus irmãos, eu não vejo nenhuma margem para dizer que se vocês passarem por alguma provação, vocês devem ter motivo de alegria. Não tem essa condicional aqui. O que o texto está dizendo é que é um fato, ou seja, é constatado que todo aquele que quiser seguir a Jesus vai passar por provações, por dificuldade em qualquer área. Mas ele diz assim, o motivo de passarem, aí está a diferença. Passar
pela provação. Você não vai ficar nela. Ela não tem caráter duradouro para a eternidade. As provações vêm realmente para testar a gente, como eu falei, nós somos humanos, nós somos suscetíveis a doenças e assim por diante. E não preciso nem falar dessa doença global que todos estamos sentindo, né? Eu soube também, como eu compartilhei outrora, que com meu avô, minha avó, tio e tia foram acometidos dessa doença, estão se recuperando, alguns já curados desse Covid-19, né? Então, talvez você conheça alguém, até mesmo alguém da sua família, um vizinho, alguém na igreja. Então, nós somos seres humanos, somos passíveis de enfrentar essa dificuldade na área da saúde e assim por diante, né? Mas ele vem nos encorajar dizendo que temos que ter motivos de grande alegria o passar por essas provações. E eu fico pensando, né? Eu já passei por várias, mas uma coisa que a gente não deve esquecer é que o Senhor prometeu que nós não teríamos dificuldades, provações maiores do que a gente possa suportar. 1 Coríntios 10:13 ele vai falar isso, né? Que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte, que possais suportar. Certa vez, não é tão nessa área de saúde, mas no ano de 2005, eu estava servindo no Exército, e aí sempre tinha algumas missões para realizar, e teve uma das vezes o sargento pediu para eu e outro soldado irmos em tal lugar, e nós estávamos indo de bicicleta, e aí esse outro soldado estava indo comigo, eu estava discipulando ele, estava acompanhando, ele tinha feito a decisão dele por Jesus, então estava no comecinho da caminhada cristã, e aí furou o pneu, furou o pneu da sua bicicleta, e aí ele começou a murmurar assim, né, poxa, a gente tá aqui e tal, e nesse bairro longe, e agora com o pneu furado, de noite, não tem como consertar. E aí a solução que a gente teve foi, não me lembro no momento agora se ele foi pedalando e eu fui na garupa da bicicleta dele carregando a bicicleta com o pneu furado, ou vice-versa, mas o fato era que um estava rebocando o outro de alguma forma, porque não tinha oficina próxima, e a gente ficou lembrando disso, puxa, né, isso acontece com a gente e tal, talvez você deve pensar algo semelhante, já deve ter passado por algo assim. Aí não demorou 1 minuto, 2 minutos que a gente estava falando sobre isso e meio que murmurando, né? E aí passou um carro rebocando o outro que estava com o pneu furado ou alguma coisa assim, algum problema no carro, mas tinha um carro rebocando o outro. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, tá vendo? A gente nem precisou ir tão longe, já tem alguém passando por uma situação semelhante à nossa, né? Só que de carro. Então, eu acredito que um dos caráteres que o Senhor permite a gente passar pelas provações, além de tratar algo que a gente precisa, ou para fazer com que a gente reflita e pense um pouco mais nas coisas do Senhor, é também para a gente passar por isso, porque tem muitas pessoas passando por algo semelhante, ou algo igual, ou algo de situação que você tenha passado, e você pode, após passar, né, como o texto diz, passar por essa aprovação, ou seja, você está sendo aprovado por ela, você vai ter experiência e vai ter autoridade, vai ter embasamento para ajudar outras pessoas que estejam passando por situação semelhante ou que irão passar no futuro perto de você e assim por diante. Eu já tenho tantos e tantos casos de algo parecido e que pude ajudar outras pessoas e que puderam me ajudar também. Isso é muito importante. Então, isso nos leva para o segundo ponto, né? O primeiro é que nós devemos ter alegria ao passar pelas provações e ter muito cuidado para não ficar naquela aprovação, não ser reprovado, né? Porque se a gente é reprovado, a gente acaba sendo, com outro texto da palavra de Deus relacionado, aquela parábola das sementes, né? Na beira do caminho. Então, o inimigo vem e leva a palavra que foi implantada, e aí você acaba afastando dos caminhos do Senhor. Então, nós devemos perseverar, que é o que o texto vem dizer no próximo ponto, né? Versículo 2. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa palavra prova pode ser substituída também por aprovação. Então, não é fácil, né? No momento a gente acha que não é bom de jeito nenhum,
passar por um momento de dificuldade na área da saúde, financeira, qualquer área que seja, a perca de um ente querido. Mas se a gente persevera, se a gente obtém a aprovação do Senhor diante daquela situação, a gente, como na época quando eu estava treinando, né, karatê, na época do seminário, a gente tem o costume de chamar as pessoas que são duras na queda, tudo mais assim, de casca grossa, né? Então, quem já treinou ou sabe, conhece um pouco da arte marcial, eles têm essa forma de tratar, né? Ah, fulano de tal é muito casca grossa, ou seja, ele não decide fácil, ele tá junto, ele vai, ele persevera. Então nós precisamos ser também esse tipo de casca grossa espiritual, né? Se a gente passa por uma dificuldade, a gente olha para o Senhor, porque se você olhar para a dificuldade, meu irmão, você vai cair, você vai desanimar e você não vai conseguir se erguer. Mas se você olha para Cristo enquanto passa por turbilhão de coisas, para a dificuldade, para a tempestade, chame como quiser, mas se você está passando por tudo isso olhando para Cristo, você vai vencer. Você vai vencer. Então, uma vez aprovado, né, durante a aprovação, durante a dificuldade que você está passando, durante a tentação, você adquire perseverança. E isso te ajuda a prosseguir ainda mais andando com Jesus. Certamente vai te ajudar se você perseverar. E para isso, eu acredito que uma das coisas muito importantes para nós sermos perseverantes é termos alguém com quem a gente possa dividir essa carga, com quem a gente possa compartilhar essa luta, com quem a gente possa dizer assim, olha, ora por mim que está difícil. E essa pessoa está disposta a te ajudar. Ela vai mandar uma mensagem para você, vai te ligar, vai querer encontrar com você. E isso, além de você dividir com alguém, você vai se fortalecendo e você vai crescendo cada vez mais. Você vai perseverando diante das adversidades. Então, primeiro temos que ter alegria ao passar, né, pelas provações. Precisamos também ser perseverantes, não desistir fácil, olhar para Cristo, porque quando a gente olha para Ele, a gente consegue passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas adversidades, né? Eu lembro, falando vários exemplos, né, que tem na palavra de Deus sobre alguém que persevera diante das lutas. Você pode ver o exemplo de José, né, de Jó, de Daniel, tantas pessoas que olharam para o Senhor diante das lutas, diante das perseguições e perseveraram confiando no Senhor, olhando para Ele. Terceiro aspecto, né, no versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, à medida que você passa pela aprovação, você adquire perseverança, e é o momento que você adquire perseverança, você vai se tornando um casca dura, né? Um casca grossa espiritual, e isso vai te trazendo maturidade. Isso vai te trazendo confiança ainda maior no Senhor Jesus. Isso faz com que você adquira experiência, como eu falei anteriormente, para ajudar um outro irmão, uma irmã que esteja passando por situações complicadas. E queria compartilhar com vocês também, para ajudar, para dar ainda mais um embasamento de como que isso realmente acontece. Tempos atrás eu estava estudando em Brasília, um curso de linguística, e nós ouvimos história, né, de um pastor já experiente, que também tinha seu filho caminhando na mesma área ministerial, na área pastoral, e ele, uma viagem que ele fazia tranquilamente, eu acredito que semanalmente, ou pelo menos uma vez por mês, no trecho entre Brasília e Anápolis, ali. E certa vez, o filho desse pastor experiente, né, ele estava voltando de Brasília para Anápolis, e, para vocês verem, um carro vinha na direção contrária dele. Pelo menos o que eu entendi da história, esse carro que vinha na outra direção, eu não sei se bateu em algum buraco e perdeu o controle, e o carro começou a capotar e caiu em cima do carro do filho desse pastor experiente. Não me recordo agora se ele estava acompanhado de alguém,
Mas o que aconteceu foi que esse pastor, né, ele veio a falecer. Novo, iniciando o ministério, pouco tempo de pastoreio já numa igreja, e aconteceu isso, né? E aí foi um motivo, né, de provação, de dificuldade para a família desse jovem pastor. E várias pessoas tentando questionar, querendo entender a situação, né? E aí o pastor experiente, né, pai desse que veio a falecer, ele falou algo que não sai da minha cabeça até hoje. Ele disse o seguinte, ele falou assim: em vez de ficar perguntando por que isso aconteceu, né? Porque a nossa tendência é perguntar, questionar a Deus o porquê estamos passando por isso ou por aquilo. Pode ser que a gente não vai entender agora, nem, nem chegaremos ao entendimento disso, mas a gente pode continuar confiando no Senhor. Ele pegou e disse assim, em vez de ficar falando por que nós, mas por que não nós? Por que a gente estaria isento de passar por qualquer dificuldade que seja, né? E gente, tá falando de a perca de um ente querido. E, e pouco tempo depois, acho que alguns anos depois, não muitos, esse pastor experiente teve a experiência de enfrentar um câncer. Aí, tipo, nossa cabeça a gente pode assim julgar, né? Puxa, mas ele perdeu o filho num acidente de carro e agora ele tá com câncer e mesma coisa, por que não eu? Né? Só acontece com outras pessoas, por que não aconteceria comigo? Então, essa forma de encarar as provações vai moldar muito o nosso caráter, vai fazer com que a gente chegue ao ponto de uma maturidade que a gente compreenda, não no momento, pode ser que não seja no momento, pode ser que seja mais para frente, mas a gente entenda o que o Senhor quer ensinar para a gente com tudo isso. E hoje, graças a Deus, esse pastor experiente venceu o câncer, continua no ministério, ele e a esposa, continuam servindo ao Senhor, né? E até quando? A gente não sabe. Nós não sabemos o dia de amanhã. O que a gente sabe é que cada dia nós temos que perseverar, nós temos que passar pelas dificuldades, olhando para o Senhor. Não olhando para fulano nem ciclano, mas olhando para o Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente faz isso, né, a gente passa pela aprovação, a gente é aprovado, a gente é bênção para ajudar outras pessoas a passarem por situações semelhantes. A gente também consegue adquirir uma casca grossa espiritual, a gente consegue ser mais forte, a gente consegue ter mais vigor, mais experiência para poder ajudar outras pessoas que estão chegando. Porque no final das contas, meus irmãos, não se trata de nós, se trata do Senhor. E é Ele que a gente quer viver, é para Ele que a gente quer dar toda a honra e toda a glória. Porque se não fosse a graça, a misericórdia dEle, o que seria de nós, né? E eu fico lembrando, eu estava lendo esses dias o texto de Jó, né, quando a mulher dele falou assim, você ainda conserva a sua fidelidade, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre, né? Você já deve ter lido isso. E às vezes você pode enfrentar dificuldade também dentro da própria casa, né? Se toda a sua família não é convertida, como eu enfrentei isso no começo da minha caminhada cristã, eu fui o primeiro da minha família a colocar minha confiança no Senhor Jesus e depois de um tempo eles foram vindo também, né? Fui testemunhando para eles, mas passei muitas dificuldades, muitas lutas, de embates, de discussões com tias e primos e outras pessoas e graças a Deus hoje a maior parte da minha família assim, ela já tem um compromisso com Cristo. Então, e o que faz com que a gente adquira essas marcas, né? Essas marcas de um cristão genuíno, de um cristão que passa por dificuldade sim, que muitas vezes não é relacionado à falta de fé de jeito nenhum. O Senhor quer nos ensinar, às vezes o Senhor permite várias coisas acontecerem em nossas vidas para que a gente sirva de instrumento na vida de outro irmão. E aí, às vezes, Ele quer realmente fazer com que a gente tenha essa experiência para trabalhar o nosso caráter, trabalhar
nossa maneira de agir, valorizar o que a gente precisa realmente valorizar. Você pode até ter experiência de pessoas que às vezes não tinha tempo, dizia na verdade que não tinha tempo para ler a Bíblia, ou dedicar um tempo de estudo, ou visitar alguém, e Deus usa qualquer situação para moldar nosso caráter, para fazer com que a gente valorize aquilo que é eterno, fazer com que a gente valorize aquilo que vai trazer honra e glória para Ele, porque realmente as coisas aqui na Terra a gente sabe que são muito passageiras, é muito rápido, nós só temos uma vida, nós temos que aproveitar ela da melhor maneira possível. E o quanto mais rápido a gente descobrir isso, melhor ainda para glorificar o nome do nosso Deus. E aí eu vou chegando aqui para o final. Qual as consequências, né? Qual o resultado de você passar pela aprovação, de você adquirir uma maturidade e uma integridade, né, diante do Senhor, assim como Jó teve essa maturidade ele disse, se nós recebemos o bem de Deus, nós não receberíamos também o mal, e com isso ele conservou a sua integridade e não pecou contra o Senhor. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus para poder perseverarmos, para poder olhar para o Senhor e saber que nada dessa situação difícil dura para sempre, nem as situações boas duram para sempre, né? Pelo menos as que a gente pode gozar aqui na terra. Mas no versículo 12 ele diz, né? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus, ele vai entregar, né, a coroa da vida para aqueles que o amam. Mas o texto diz que nós devemos nos considerar felizes, né? Feliz é o homem que é aprovado diante das provações, que é aprovado diante das adversidades, das lutas, que tanto eu quanto você estamos passíveis, né? Nós somos suscetíveis a passar por elas. A diferença é como nós iremos passar por elas. Fazendo delas maior do que Deus, ou olhando para o Senhor e vendo que essa dificuldade não é nada perto do nosso Deus. O Senhor quer que nós sejamos crentes maduros, íntegros, e para isso Ele forja nosso caráter. Quando a gente passa na escola do Senhor, tem dificuldades, tem lutas, mas o final é maravilhoso. A gente só vai ficar pelo caminho se você não olhar para Cristo, para aquele que prometeu cumprir todas as promessas dele, aquele que prometeu cuidar da gente, não nos abandonaria, que nunca nos desampararia, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. O fardo de Jesus é leve, é suave. O nosso fardo a gente pode colocar sobre Ele e passar pela dificuldade glorificando a Deus. Eu não sei qual luta que você tem enfrentado hoje, essa semana. Eu não sei quais são as situações que você acha assim que tá difícil demais, não aguento. Mas procure alguém, procure uma pessoa hoje que você possa ligar, que você possa dizer, olha, tá difícil isso daqui, não consigo sozinho. Realmente sozinho a gente não consegue, a gente precisa de Jesus, a gente precisa de um irmão maduro na fé, um irmão íntegro, que vai nos ajudar nessa caminhada. Para mim foi muito importante no começo da minha caminhada sempre ter alguém que eu pudesse compartilhar, que eu pudesse ligar, que eu pudesse mandar uma mensagem, e a pessoa estava disposta para me ajudar e me orientar. Isso para mim foi de suma importância, e Deus certamente me deu oportunidades para ser essa pessoa para outros irmãos na fé também. E eu desafio você a ligar para um irmão, se você, dependendo da sua dificuldade, da sua luta que você tem enfrentado, e poder realmente dividir essa carga com alguém, né, para te ajudar a orar por você, a te ligar de vez em quando, perguntando, como é que está essa luta, essa provação, como é que está sendo essa situação difícil, vamos ler junto a palavra de Deus, vamos orar, como eu posso orar por você? Isso é fundamental para nos fazermos crentes íntegros, maduros, casca grossa espirituais. Isso faz com que a gente nos fortaleça cada vez mais. E aí a gente pode ser bênção na vida de outra pessoa. Esse texto, toda vez que eu leio, ele me traz
me traz esses exemplos na minha mente, me ajuda a entender que a aprovação ela não é condicional, ela é um fato, né? Ela é algo que realmente acontece, e muitas vezes não é relacionado a ter mais fé ou menos fé. O Senhor usa da maneira como Ele quer para tratar algo na nossa vida. A gente que estava agora no contexto missionário, né, transcultural, e a gente já viu muitas vezes que Deus, antes dele usar nossas vidas, né, para o trabalho dele, Ele quer trabalhar na nossa vida. E às vezes pode ser isso que você esteja passando na sua casa, no seu trabalho. Deus ele quer usar alguma situação para trabalhar em nossas vidas, para fazer com que a gente ande mais perto de Jesus, para a gente pareça mais com Ele. E nós sabemos que toda essa pandemia também não pegou Deus de surpresa, pegou a gente, né? Porque nós não conhecemos o futuro, não sabemos o dia de amanhã, mas o nosso Deus não. O nosso Deus ele está ciente de tudo isso, e Ele está no controle de todas as coisas. E Ele tem realmente algo para nos ensinar com tudo isso. Creio que mais na frente, quando a situação estiver toda controlada, tudo sendo as medicações em dias e vacinação tudo em ordem, será mais um fato para a gente lembrar, e também uma situação que a gente pode usar como perseverar diante dessas adversidades, dessas dificuldades, e como a gente pode anunciar essa mensagem de Cristo para outras pessoas no futuro também. Tá certo? Eu quero deixar meu abraço a todos vocês. Espero que essa palavra ajude você a olhar para a sua vida e ver como que você tem enfrentado essas adversidades, como você tem enfrentado essas lutas, e desafiar você a procurar alguém, se você ainda não procurou, procure alguém para orar por você. E se você sabe de alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma situação assim complicada mesmo, que você assim, poxa, mas fulano não me procurou, né? Mas se você está ciente, entre em contato, liga, pergunta, se coloque à disposição para servir. Porque às vezes tem pessoas que não gostam de se abrir muito, falar, mas na família de Cristo a gente precisa um do outro para prosseguir, para caminhar junto nessa vida que é do Senhor, que não pertence mais a nós, mas pertence a Ele. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você para encerrar esse tempo aqui. Senhor, nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor, quero louvar o Teu nome pela vida dos meus irmãos, quero pedir ao Senhor que dê graça a cada um deles, os ajude nessa caminhada, ajude eles em meio às dificuldades, às lutas, a olhar para o Senhor e saber que o Senhor está providenciando um escape para cada um deles, para cada um de nós, e que nós possamos passar pela dificuldade, sendo aprovados por Ti, adquirindo perseverança e sabendo que no final seremos felizes por poder perseverar e continuar confiando no Senhor, Pai. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, a visita cada um deles em suas casas, nos seus lares, e dando a eles graça, dando a eles misericórdia, dando a eles paz, que excede todo entendimento, para continuar depositando a confiança deles no Senhor. É que eu te peço e te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém e amém. Amém. Que bênção. É um privilégio nós ouvirmos a palavra de Deus, termos uma oportunidade como essa de estar ouvindo a voz do Senhor por meio da pregação da palavra. Tem muitas culturas, muitos povos que não têm essa oportunidade. E é um grande privilégio, ainda que nós façamos isso não da forma ideal, que o ideal é nós estarmos aqui nesse espaço físico que nós temos como igreja do Senhor se reunindo para ouvir a sua voz, mas nós podemos fazer isso online. Tem muitas culturas que não podem fazer isso. Muitos países perseguem os cristãos e não os permitem ouvir a palavra de Deus. Um cristão, ele deve ansiar todos os dias
esse momento do domingo, onde nós podemos estar reunidos em volta do Senhor pela fé, para ouvir a voz dEle. Nosso anseio tem que ser esse. Na semana nós devemos desejar o domingo. Senhor, está chegando o dia onde nós vamos, como igreja, nos reunir para ouvir a sua voz, para te adorar. Então, olha que privilégio é esse. Um irmão que está lá em São Paulo com a sua esposa, trazendo uma mensagem de Deus para a nossa vida. Como é bom isso. Muito obrigado, pastor Abraão, Vanessa, por esse tempo precioso que os irmãos tiveram para preparar todo esse vídeo para nós, o irmão preparar a palavra para nós, que Deus produza frutos em nós por meio da sua palavra, que o seu Espírito aplique essa palavra na nossa vida e a gente possa crescer em graça, em conhecimento diante do Senhor. Vamos orar para encerrar esse nosso período. Você pode colocar aí os seus pedidos de oração, colocar os seus motivos de oração, para nós estarmos orando ao Senhor na semana. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos permite ter, tempo de ouvir a tua voz, de cantar ao Senhor, de falar contigo, como igreja do Senhor reunida, Pai, como povo teu, como Assembleia Santa. Nesse momento, Pai, que o Senhor aplique em nós a tua palavra, Senhor, que teu Espírito nos dê poder para vivermos a tua palavra e não só ouvirmos, Senhor, ouvirmos ela, mas sermos praticantes da tua palavra, Senhor. Cuida de nós, fica conosco, nos abençoa, Pai. É o que oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Só alguns avisos rápidos. Na terça-feira nós temos a reunião de estudo bíblico. Nós estamos estudando as marcas da igreja saudável. Só que nessa próxima terça-feira vai ser uma programação especial. Nós estaremos com os missionários e eles trarão para nós não uma mensagem, mas um momento de conversa com os missionários, onde você vai poder perguntar, conversar, saber como eles estão. Eles vão falar de algumas coisas que têm acontecido no campo missionário e vai ser um tempo para nós estarmos com os missionários e ouvirmos como está a vida deles, as perspectivas ministeriais, tudo isso. E você vai ter um tempo de conversar com esses irmãos. Que privilégio, hein? Então, essa próxima terça, não perca, vai ser um tempo muito especial. Também nós temos Hangout, nós temos os PGs online, né? Os PGs online, pequenos grupos online. Na quinta-feira, nós temos pequeno grupo com as crianças, um tempo muito especial com as crianças. Os professores têm tido esse momento com as crianças da igreja. Na sexta-feira tem pequeno grupo com os homens e com as mulheres. Então, participe desse momento, é um momento importante de crescimento. Os homens têm estudado a carta de 1 Timóteo. E no sábado tem pequeno grupo de jovens e adolescentes. Também momentos especiais. Não deixe de participar desse momento. É um momento que nós temos como igreja na semana. E é isso, esses são os avisos. As crianças têm os desafios, né? Então, incentive seu filho a fazer os desafios. O palhaço Meleque e a palhacinha Pituca estão aí fazendo os vídeos com as músicas, então, para as crianças aprenderem as músicas. Está tendo os vídeos com as aulinhas também, para as crianças assistirem. No final vai ter um prêmio maravilhoso aí para as crianças. Não deixe de incentivar o seu filho a participar desses momentos. Tá? Que Deus abençoe a nossa vida. Amanhã eu e Larissa estaremos saindo de férias e retornaremos no dia 28, no domingo, para estar com os irmãos novamente. E orem por nós, coloquem as nossas vidas, esse tempo de férias nas orações dos irmãos. Peço oração por isso. E logo, logo nós estaremos aqui novamente para cultuar ao nosso Deus juntos em adoração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Cristo. Um grande abraço.